Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje a gente trouxe aqui no canal um tema muito importante para a gente falar, que é bibliodiversidade. Ou melhor, bibliodiversidade para as crianças. Primeiro, o que é bibliodiversidade? Bíblio, de livro, e diversidade. Então, bibliodiversidade é a gente apresentar uma diversidade de obras. No caso do que a gente envia no Clube Quindim, obras literárias, uma diversidade de obras com livros de diferentes autores, diferentes origens, temas, linguagens, estéticas. E por que é importante essa bibliodiversidade? Inclusive bibliodiversidade de editoras. É importante para que a gente possa oferecer um repertório cultural mais amplo. Se a gente sempre envia livros, ou sempre compra para a criança livros do mesmo tema, daquele personagem que ele adora, ele vai estar repetindo, o mesmo universo, o mesmo mundinho. E a ideia de oferecer uma bibliodiversidade é oferecer justamente uma ampliação de universo, uma ampliação de repertório. E o repertório aqui não é só um repertório de conhecimento, no sentido racional, mas um repertório emocional, um repertório estético e todas as demais variantes que o livro infantil envolve. O texto literário é um tipo de texto extremamente potente no desenvolvimento da empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente oferece obras literárias com uma diversidade de temas, personagens, linguagens, estéticas, a gente está permitindo que aquele leitor vivencie todos esses outros universos. E ao vivenciá-los, ele experimenta aquilo genuinamente. Ele experimenta de maneira que ele passa, que aquele universo, aquele repertório passa a fazer parte das suas vivências pessoais. Por isso, no meu caso, eu tenho tantos livros para as minhas filhas, porque eu acho importante que elas recebam essa diversidade. Até porque eu vivo numa bolha, a minha bolha, a bolha da minha família, ela é restrita, por mais que eu tente oferecer muitas visões para minha filha, ela é restrita. Eu sou uma mulher que veio de um determinado lugar, de uma determinada classe, com uma determinada história. E a literatura permite que a gente fure um pouquinho essas bolhas. Outra coisa interessante sobre por que é importante a gente oferecer bibliodiversidade. Em geral, a criança brasileira ela passa em média de 5 a 6 horas por dia nas telas. E na TV, E o que acontece nas telas e na TV? A maioria dos jogos e desenhos animados que a gente assiste, eles não são brasileiros, eles costumam ser americanos, norte-americanos, Estados Unidos, Canadá, e europeus. Isso faz com que a gente sofra muita influência dessas culturas, muita, que é o que o pessoal chama também de colonização cultural. Essa influência, ela vai impactar na maneira como a gente enxerga o mundo e vai impactar inclusive na nossa autoestima, porque a gente vai estar vendo uma série de culturas e mundos que não são nosso. Então a gente está vendo várias séries que a gente assiste, Netflix, etc., representados uma maneira de ser que não é a nossa. É muito interessante porque na literatura infantil brasileira a gente tem uma riqueza que a gente pode até compensar um pouquinho essa colonização cultural que a gente sofre em outras mídias. Então, no livro infantil brasileiro, a gente vai conseguir ter acesso e a ser influenciado, impactado por mundos que se assemelham mais ao nosso, que a gente consiga se identificar. Isso vai promover a nossa autoestima. Eu lembro quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos, e eu lembro que eu fui para o Canadá. E aí eu vi aquele fogão, aquela pia, e eu olhava e falava, nossa, é o fogão do Pica-Pau. Enfim, a minha referência era primeiro o desenho animado. Eu não sabia que o desenho animado estava representando aquele fogão. Eu simplesmente achava que o meu fogão era diferente do fogão do desenho animado. Enfim, eu nunca tinha feito essa conexão.
E é importante a gente ter o nosso entorno representado. Então, quando a gente seleciona os livros pelo Clube Quindim, a gente tem muito dessa preocupação de oferecer uma bibliodiversidade de temas, linguagens, estéticas e até representatividade, para que assim a gente consiga formar um universo amplo e rico do ponto de vista cultural e social também. Por exemplo, a gente mandou um livro que se chama Quem Quer Ler um Livro Comigo? E esse livro é muito interessante porque nas ilustrações você vê retratado um ambiente que pode ser muito bem qualquer lugar do Brasil, pode ser uma cozinha que pode ser inclusive colombiana, enfim, que é muito diferente da cozinha norte-americana, que é muito diferente de uma casa e de uma rua europeia. Então você vê o lambe-lambe na calçada, no poste, você vê o açougue com aquele cachorro olhando o frango girando. Você vê essas cenas que são muito comuns do nosso cotidiano. É importante a gente ter também essa identificação. Outra coisa muito importante da bibliodiversidade é que ela vai desmistificar uma série de preconceitos e estereótipos. Por isso, quando uma criança entra em contato com histórias protagonizadas por personagens indígenas, pretos, asiáticos, refugiados, pessoas com deficiências do outro lado do mundo, enfim, seja ela uma dessas minorias ou não, ela não apenas vai normalizar o protagonismo dessas pessoas, como a literatura de qualidade vai contribuir para que ela vivencie essas realidades, as que às vezes não é a dela. Outra coisa interessante quando a gente fala de literatura de qualidade é que ela possui muitas camadas, e essas camadas elas vão dialogar com uma série de coisas, inclusive com o repertório do leitor. E esse repertório, né, a nossa memória, o nosso conhecimento, as nossas vivências, elas vão se transformando ao longo da vida. Então, muitos livros que a gente envia para crianças, bebês, elas leem de uma determinada maneira quando elas recebem, e conforme elas vão crescendo e vão relendo aquelas obras ao longo da vida, a obra vai ganhando os mais variados significados. Isso é muito rico. Por isso, a importância de uma biblioteca rica, de uma biblioteca plural, de uma biblioteca ampla, de uma biblioteca repleta de bibliodiversidade. Ela não é estagnada, ela não é estática. Ela vai se transformando também conforme o leitor se transforma. É uma preocupação muito grande que a gente tem aqui no Clube Quindim. Por isso que a gente tem uma diversidade de curadores. A gente reuniu os maiores especialistas em literatura infantil do Brasil para fazer essa seleção, pensando na diversidade desses curadores. Então são pessoas de diferentes lugares de fala, de diferentes regiões do país, de diferentes etnias, de diferentes profissões, que fazem a seleção, com cada uma com seu olhar. E é por meio dessa diversidade de pessoas que a gente consegue chegar a uma diversidade de seleção, uma diversidade de obras. Então não é o que a Renata escolhe, né? É o que todo esse time, cada um com o seu olhar, cada um com a sua história, seleciona para chegar até o seu lar, para chegar até a sua casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem o seu like. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário. E não se esqueçam também de se inscrever no canal. Aqui embaixo tem também o link do Clube de Leitura Quindim. Vem conhecer o projeto. É um projeto muito bacana, independente, de impacto social, que tem atingido crianças do Brasil inteiro. Caso você queira fazer parte, não deixe de conhecer. E é isso, até o próximo vídeo e até lá, boas leituras!